Essa da professora Ailin Ruiz de Zarate Fábregas. E trocamos o nome. Ailin Ruiz de Zarate Fábregas, tá certo, tô louca. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, junto ao Departamento de Matemática, possui graduação em Matemática pela Universidade de La Habana, em Cuba, mestrado em Matemática Computacional e Modelagem pelo INPA, tem doutorado em Ciências pelo INPA também e recebeu diversas premiações ao longo de sua carreira. E está cursando agora um doutorado na Universidade Federal do Paraná. Ela atua principalmente nas áreas de dinâmica de fluidos, equações diferenciais parciais, métodos numéricos para resolver EDPs, e sua pesquisa se concentra na modelagem de ondas internas em fundo variável. Então, nós agradecemos muito a professora Ailin por ter aceitado o nosso convite e convidamos ela agora para proferir sua palestra intitulada Modelagem Espectral da Turbulência. Muito obrigada, boa tarde a todos. Esse é um pouquinho mais perto, dá para escutar? Agradeço especialmente ao comitê organizador por a organização cuidadosa e todos os detalhes coordenados com antecedência e com muito carinho. Eu realmente agradeço muito pelo convite. Agradeço ao professor Carlile que deu a conferência anterior por desbravar o terreno para o trabalho interdisciplinar. Não é fácil desbravar esse terreno. Eu acho que ele ofereceu uma excelente ilustração do que é trabalho interdisciplinar e mesclando áreas que às vezes nem deveriam ter nomes tão diversos, mas que por motivos de organização no nosso dia a dia acadêmico elas aparecem separadas. Eu vou tentar hoje ilustrar um pouquinho, dar um outro exemplo dessa aplicação que junta ferramentas matemáticas diversas no contexto de micrometeorologia, num problema que eu comecei a trabalhar recentemente com um colaborador já mais antigo meu, que na verdade eu que colaboro com ele, é o professor do Departamento de Engenharia Ambiental, Nelson Luiz da Costa Dias, com quem neste momento estou fazendo um pós-doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental. E mesmo que a ênfase seja em aplicações em micrometeorologia, eu acho que o interessante da matemática é essa universalidade das suas ferramentas, dos seus recursos que ajudam às vezes a gente utilizar resultados de áreas diversas, em contextos diversos. E, bom, apesar de ser um trabalho ainda preliminar, eu espero que renda frutos realmente, resultados que realmente dê para aplicar na engenharia. Meus objetivos, mais do que questões específicas sobre os modelos que eu estou trabalhando, são mais estabelecer essas conexões entre diversas áreas de conhecimento, matemática, física, engenharia, estatística. Para mim, estatística e matemática são a mesma coisa, não deveriam estar separadas. Eu fiz uma graduação que era graduação em matemática e em estatística, não existia graduação separada em estatística. Então, eu acho que isso às vezes nos faz ver essa união de uma forma diferente. O importante é reconhecer essa possibilidade de trabalho com diversas ferramentas de acordo com a demanda do problema em questão. Inclusive porque às vezes a gente até esquece de fazer conexões entre áreas dentro da própria matemática, como álgebra, análise, equações diferenciais, e é um pouquinho isso que eu vou tentar ilustrar hoje. Enfatizando, é claro, o papel da matemática como uma ferramenta realmente útil na pesquisa científica. E o problema que me fascina já faz muito tempo, mas que é muito difícil para mim de abordar, é o problema da turbulência, um fenômeno que está em toda parte, sem precisar ir tão longe, mas aproveitando essa imagem tão bonita e recente de Júpiter, que está colorida a mais para enfeitar um pouquinho mais, ilustrando esse fenômeno da turbulência, no caso nessa atmosfera, mas sem precisar ir tão longe.
só algumas outras imagens para visualizar o que a gente costuma chamar de turbulência. Essas aqui, incêndios na Califórnia, dá para ver essas nuvens de fumaça com essas estruturas desordenadas, mas que ao mesmo tempo seguem um certo padrão e que são muito importantes de estudar por diversos motivos em engenharia e em outras áreas, inclusive em biologia. A turbulência é um fenômeno muito importante que acontece em todas as escalas, às vezes para bem, às vezes para mal. Aqui, por exemplo, essa é uma foto já clássica que todo mundo utiliza para ilustrar a importância de estudar esse tipo de fenômenos. Por exemplo, aqui dá para ver um vórtice enorme na asa do avião, que é importante em si, é importante por questões de segurança, identificar esse tipo de estruturas enormes para garantir, por exemplo, que aviões tenham uma separação adequada e não aconteçam acidentes. E bom, em vórtices enormes a gente vê também na nossa atmosfera com ciclones, furacões e outros desafios da meteorologia. Então, é um fenômeno que está praticamente em toda parte, está no cafezinho que a gente vê, a turbulência é o que a gente não quer nas veias, nas nossas artérias, porque é ruim para nosso funcionamento, mas também é responsável por fomentar toda uma mistura nos oceanos, por exemplo, que é a base da vida nesse ambiente. É um fenômeno, então, muito diverso, muito bonito de se ver, mas difícil de definir. Eu nem vou pretender definir, apenas estou ilustrando visualmente do que se trata, mas sem pretensões de oferecer uma definição. Não vou tentar definir turbulência. Vou descrever, primeiro, com os termos mais simples, um movimento irregular de um fluido que tem redemoinhos de todos os tamanhos, de todas as escalas múltiplas são importantes nesse contexto, que muda drasticamente com a menor perturbação, com o menor obstáculo que a gente encontrar no caminho. Palavras mais de moda, mais modernas, talvez, são denominações do tipo caótico, aleatório, desordenado, todas elas juntas, e que não deixam de ser inspiradoras, inclusive para estabelecer conexões entre áreas diferentes, por exemplo, o caótico e o aleatório, para combinar áreas como sistemas dinâmicos e processos estocásticos. Mas, enfim, tem todo esse tipo de vocabulário para descrever o fenômeno, que contrasta, por exemplo, com um fluido bem comportado, que até é difícil de conseguir na realidade, porque um fluido bem comportado, laminar, onde você vê, como aqui, as chamadas linhas de corrente, se comportando de forma laminar, linear, neste que é uma experiência com uma geometria de aerofólio num laboratório, num túnel de vento, é realmente um fenômeno que não é realista. Já aqui vocês veem na cauda como é que vão se formando as perturbações. E, de fato, isso aqui que seria uma representação da asa de um avião, de um corte transversal da asa de um avião, exposto a um ângulo de ataque diferente, já começa a gerar uma esteira turbulenta, que obviamente é o grande desafio em engenharia, para garantir a aerodinâmica adequada da asa do avião, para conseguir a sustentação, que o avião realmente consiga voar. Nos carros, a mesma situação. Esses exemplinhos aqui, na verdade, são exemplinhos de laboratório, numa escala pequena. E a fonte dessas ilustrações é um CD de Multimedia Fluid Mechanics, que eu recomendo, aproveito já para mencionar, e vale a pena ver uma compilação de diversas experiências, tem explicações sobre o que é dinâmica dos fluidos e junta trabalhos e uma abordagem bem didática de grandes figuras nessa área de dinâmica dos fluidos. Quando a gente tenta, então, quantificar, descrever de uma forma quantitativa esses resultados, medições, por exemplo, de uma componente da velocidade, revelam-se
em princípio, muito irregulares, altamente oscilatórias, e mesmo que uma tendência, uma média, possa ser identificada, trabalhar com essas séries temporais é realmente difícil, é desafiador. Há características bem desafiadoras nessa informação, sobretudo pelo fato de ter tantas escalas. Quando você vê essas oscilações tão repetidas, é porque a quantidade de frequências que você precisa para representar esse tipo de informação é absurda. Então, a abordagem clássica, que começou com Osborne Reynolds, é justamente pensar em uma separação do que é o comportamento médio e do comportamento das flutuações. Separar, porque não só estatisticamente é útil, como a gente sabe hoje, mas também porque são escalas de trabalho diferentes. Então, a ideia inicial de Reynolds, chamada hoje de separação de Reynolds, é uma ideia que depois, com os anos, foi aprimorada, sistematizada de forma rigorosa, como uma decomposição das variáveis aleatórias, das grandezas que descrevem o meu fenômeno, componentes de velocidade, o campo de velocidade em cada ponto, num instante de tempo, indica qual é a direção e magnitude da velocidade dessa partícula, nessa idealização num contínuo do fluido, pressão e densidade. E todas elas, então, são decompostas numa grandeza média, mais as flutuações. E nesse contexto, então, trabalhamos com processos estocásticos com um índice xt para um tempo posterior, t maior ou igual do que zero. E eu vou assumir que vamos supor, desculpem, que estamos no espaço todo para simplificar as questões que têm a ver com a fronteira. A fronteira introduz, é claro, um desafio extra em qualquer problema, pela geometria que muda nesse tipo de problema. Então, insisto que nossas variáveis x, t são parâmetros do nosso processo estocástico. As médias, então, são funções determinísticas da posição e do tempo, e não vou mostrar só aqui o espaço a mostrar para destacar esse fato. E trabalhamos com flutuações com média zero, o que é sempre recomendado. Então, nesse contexto, vamos simplificar hoje e assumir que a densidade é constante. Vou me concentrar apenas no campo de velocidades. Vamos supor também que o fluido é incompressível, então o meu campo é solenoidal, é o que a gente chama de divergência livre, e esse exemplinho de campo solenoidal e essa relação de como o volume de um volume material não muda ao longo do tempo é um exemplinho que até nos livros de cálculo 3 a gente encontra, bastante clássico, e realmente foi um promotor de toda essa teoria do cálculo vetorial, dentre outras áreas da física. Resumo que nosso campo tem divergência nula. Vamos supor, em termos estatísticos, que as flutuações de velocidade e de pressão configuram um processo estocástico homogêneo em X, o que se traduz a que as medidas de média e outros momentos estatísticos são invariantes na variável, no parâmetro X, mas não invariantes no parâmetro t, tempo, então não são processos estacionários, são homogêneos. E ainda vamos supor que o cisalhamento é constante e que o cisalhamento médio, desculpem, é constante, e que a média de velocidade é uma função afim no argumento x, onde ainda nessa parte linear dessa representação da média de velocidades temos apenas uma componente diferente de C. A matriz de cisalhamento, então, vai ser uma matriz nilpotente de expoente 2, o que pode parecer muito particular, mas é bem genérico por motivos típicos de álgebra, não é? A gente chega a decomposições que são, em certo sentido, similares ou equivalentes a, essencialmente, essa situação aqui.
Então, nesse contexto, a gente vê como é que se desdobram as equações de balanço, as leis de Newton, de massa e quantidade de movimento. A massa, já descrita pela condição do campo ter divergência nula, aqui estou usando a notação de Einstein, então aqui temos uma soma de todas essas componentes, que pela linearidade dessa equação, imediatamente devolve o campo médio e o campo das flutuações também solenoidal. Todos esses campos têm divergência nula. Já a equação de balanço, a quantidade de movimento é um pouquinho mais complicada, porque ela é uma equação não linear nesse termo aqui, que é o termo de transporte, e ainda tem o termo da pressão que precisa ser manipulado de forma conveniente. O termo de viscosidade, fundamental nessa análise de turbulência, está indicado por esse laplaciano aqui nas componentes da velocidade, e o fator ni é o coeficiente de viscosidade cinemática. Então, se vocês suprimirem esses termos não lineares e a pressão, vocês têm uma equação de difusão do tipo, melhor, um sistema do tipo equação do calor, só para a gente se situar. É claro que tem uma parte de transporte aqui que não dá para ignorar. Então, fazendo essa mesma decomposição, ou seja, substituindo a decomposição de Reynolds nessa equação básica, temos uma versão, um desdobramento para as médias e outro para as flutuações, que vai ser um pouquinho mais difícil de tratar do que esse primeiro desdobramento aqui, esse primeiro resultado. E eu chamo isso aqui de equações do domínio físico, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer transformada de Fourier para ir no domínio das frequências, daí o nome de modelo espectral do que eu vou apresentar. Então, vamos lá no domínio da frequência para tentar extrair algum tipo de informação sobre essa dinâmica não necessariamente linear. Vou usar uma transformada de Fourier no espaço tridimensional ponderada dessa forma. Bom, estou denotando unidade imaginária aqui. Tomo cuidado de dizer que nem sempre vamos usar essa fórmula para calcular a transformada de Fourier. Esse operador tem que ser estendido por continuidade às distribuições. No caso, trabalho com distribuições temperadas. Uma notação comum nestas aplicações é que o número de onda, ou seja, a frequência espacial, tem módulo denotado por K, enquanto que o próprio vetor é denotado por esse K mais negrito. E, por exemplo, a divergência nula se traduz como derivadas no domínio físico, viram produto no domínio da frequência, numa perpendicularidade entre o vetor número de onda e a transformada do vetor das flutuações. A derivada virou produto pela componente correspondente no vetor número de onda, e essa relação, então, de divergência nula deu uma perpendicularidade, que é uma relação algébrica inicial imposta pela simplificação do modelo. Simplificação que não é irreal, ou seja, tem justificativa para ser implementada, e quando não há justificativa para ser implementada, existem outros tipos de argumentos que igual nos levam nessa primeira relação algébrica. Como eu estava comentando, já as equações de balanço de quantidade de movimento, por ter termos não constantes, que são lineares em x, e termos não lineares e de pressão, na hora de aplicar a transformada, a expressão não é transformada de uma forma tão simples e precisam de manipulações mais elaboradas. O principal problema que aparece aqui é o problema de não fechamento. Aparecem mais incógnitas do que equações. Como, na verdade, o que nos interessa é uma grandeza que está relacionada com a covariância entre essas transformadas, aqui o asterisco denota conjugação, no caso de um escalar. Essa quantidade aqui obedece a equações diferenciais um pouquinho menos complicadas do que
as que eu não coloquei anteriormente, que por sua vez estão relacionadas com o que vai ser objeto de estudo nessa apresentação, que é o espectro, relacionadas via uma igualdade que envolve a delta de Dirac, então uma igualdade no sentido de distribuições, mas que como vale assim mesmo para todos os termos da equação correspondente, eu só vou precisar trabalhar com as funções propriamente. Quando eu tiver vetores em geral, esse asterisco vai denotar conjugação e transposição, ou seja, vai ser a transposta conjugada do vetor. Esse nosso espectro está relacionado com o que é denominado tensor de correlação de Reynolds, por essa relação aqui. Vejam aqui uma correlação entre as componentes da velocidade, das flutuações da velocidade, que não depende de x, justamente pela hipótese de homogeneidade do processo estocástico com relação ao índice x, como tínhamos mencionado ao começo. Essa grandeza, então, que vamos estudar é denominada densidade espectral desse tensor de correlação de Reynolds, justamente porque recuperamos esse tensor na integração, então parece como que ela está fazendo efetivamente o papel de uma densidade no domínio de frequência, portanto espectral, para o tensor de Reynolds, que é a grandeza estatística possivelmente mais importante na descrição da turbulência. Então, vejam como, querendo ou não, a gente introduz momentos estatísticos que são imprescindíveis para o estudo dessa área de engenharia, onde inevitavelmente você tem que fazer medições e estabelecer estatísticas e outros, dentre outras, estudos para seus dados. O bom é que para termos de fato um tensor desse tipo de correlação, existe uma caracterização bastante precisa, pelo menos no domínio simplificado onde a gente está trabalhando. E esse é o famoso teorema de Cramér, que é uma generalização do teorema de Khinchin para processos estocásticos estacionários contínuos, e Cramér fez a generalização no caso multidimensional. Nossa versão de processo homogêneo, a condição necessária e suficiente para esse tensor de Reynolds constituir de fato o tensor de correlação de um processo estocástico homogêneo contínuo é que sua transformada de Fourier seja uma forma quadrática semidefinida positiva e absolutamente integral. Os ingredientes aqui de continuidade, aquilo que tem a ver com análise, estão destacados em vermelho porque são o par que a gente está acostumado a ver num par de Fourier. Continuidade por um lado e condição de integrabilidade absoluta no oposto. Já vejam aqui como propriedades algébricas estão bem delimitadas e justamente são condições das quais a gente não pode abrir mão na modelagem, ou seja, as equações diferenciais parciais, sejam simplificadas ou completas que a gente vai usar, tem que respeitar esse tipo de restrições, caso contrário estão saindo da viabilidade, ou seja, o modelo deixa de ser viável. E a restrição imposta pela incompressibilidade no campo também afeta a esse espectro nosso, impondo exatamente K, fixando o número de onda para como um autovetor associado ao autovalor nulo dessa forma quadrática que definitivamente não vai ser definida positiva, porque já tem um autovetor associado ao autovalor nulo. Então, justamente a preservação dessas propriedades de φ que caracterizam o que de fato pode representar uma tensão de Reynolds não são imediatas, não é tão óbvio assim como é que as equações diferenciais preservam ao longo dessa evolução temporal, como é que essas equações conseguem manter com as mudanças que introduzem ao longo do tempo essas propriedades que caracterizam a essa grandeza φ. Então, o que eu vou apresentar agora é um pouquinho esse caminho de verificar o que é viável num modelo de equações diferenciais parciais para esse espectro da turbulência.
O que estou colocando aqui são as equações, então, para as componentes desse tensor espectral, que não são fechadas, porque vejam que momentos de terceira ordem aparecem, momentos que também têm uma descrição a partir das transformadas, das flutuações originais, mas que são definitivamente grandezas extras que aparecem, e esse problema em turbulência é predominante, ou seja qual for a modificação que você introduz, a modelagem das equações originais de Navier-Stokes que você introduz, é difícil você conseguir um modelo fechado. Sempre vai ter mais incógnitas, novas incógnitas para as quais você precisa acrescentar novas equações e assim por diante. E os modelos de fechamento tentam um pouco que burlar essa necessidade, impondo restrições, completando a equação de uma forma, às vezes ad hoc, às vezes melhor fundamentada, mas nunca exata. Então, temos também nessas equações uma singularidade na origem, não necessariamente porque o módulo de K, no número de onda, esteja aqui dividindo, porque se você multiplicar igual, você perde a natureza da equação diferencial ser de evolução. E, portanto, a gente tem que ter cuidado na hora de completar esse problema de equações diferenciais parciais para um problema de valor inicial, estabelecendo condições fora da singularidade e vendo, então, em todo caso, como é que soluções que começam fora dessa singularidade se aproximam dele. E esse é um protocolo padrão em equações diferenciais parciais. Essas grandezas de ordem 3 são responsáveis por forçar o sistema linear homogêneo que eu teria caso não tivesse esses termos aqui. Tá? Que é justamente a abordagem que a teoria de distorção rápida faz. É uma primeira aproximação tentando fechar, eliminando aquilo que está atrapalhando, mas que na verdade é nada mais do que a linearização homogênea de um problema que, visto de forma original, tem esses forçantes aqui. Então, não faz mal analisar essa equação aqui, onde eu já mudei o nome do φ com um supraíndice R para indicar que não é o verdadeiro, é o modelado, com o modelo mais simples possível, mas que, mesmo assim, preserva o operador linear da minha equação e, portanto, ele deve permitir a viabilidade da qual eu estava falando anteriormente, ou seja, as propriedades de φ que a caracterizam também devem se manter neste modelo, caso contrário ele não é viável. E é um modelo muito utilizado em regimes de tempo e em condições diversas, onde experimentalmente é conferido, é comprovado que ele apresenta resultados próximos das medições de laboratório e de campo. Então, vamos pegar esse modelinho aqui de Brinquedo, que é um modelo linear homogêneo, que envolve 9 equações diferenciais parciais lineares homogêneas, e, portanto, vale o princípio de superposição de soluções. Eu posso somar, combinar linearmente soluções que elas continuam sendo soluções, com a vantagem de que nesse modelo eu já separei aqui, reescrevi as equações para separar a parte que envolve derivadas parciais. Nesse modelo, mesmo com 9 equações, claro que há certa redundância pela condição de φ ter que ser hermitiano, mas a princípio são muitas equações, é um sistema grande, mas ele envolve apenas um operador diferencial de primeira ordem. Então, ao contrário ao que a gente esperaria num sistema de equações diferenciais parciais de primeira ordem, que é ter tantas famílias de características como dimensões, tem um problema. Como temos um único operador diferencial de primeira ordem, temos apenas uma única família de curvas características. As equações características, então, têm sua receita para ser estabelecidas e envolvem uma parametrização de curvas com as quais um pouco que a gente vai construindo soluções mais gerais. Por enquanto, ainda não formulei o problema completo, ainda não falei
das condições iniciais. O interessante é a estrutura dessas equações características, a estrutura da própria equação para esse φ linear homogêneo modelado pela teoria da dispersão rápida, que envolve uma matriz e sua transposta conjugada, quase que parece a equação, o sistema de equações diferenciais que aparece nos pares de Lax. E foi aí a minha primeira tentativa de abordar de uma forma um pouco mais analítica esse problema. Só que não é porque para ter um par de Lax você teria que ter um sinal de menos aqui. Essa estrutura aí não é por acaso, tem a ver com a forma em que essas equações foram construídas para φ a partir das equações originais. E temos então uma matriz real que contém metade dos termos da equação que eu apresentei aqui, e por isso que depois, na equação completa, a matriz aparece de duas formas diversas. E essa estrutura aqui é o que eu vou explorar para oferecer uma forma de resolução desse sisteminha de equações características que não necessariamente envolva a resolução geral do sistema de equações diferenciais, que é enorme. Isso também eu fiz desnecessariamente, e interpretar então um pouco essa estrutura para tirar proveito na hora de resolver. É um sistema linear homogêneo, então a solução exata é conhecida, e é uma monstruosidade mesmo quando restrita apenas a matrizes semidefinidas positivas. E o que eu quero ilustrar aqui então um pouco como é que a informação nesse domínio das frequências muda de acordo com a projeção das características, de acordo com a projeção das características, temos retas, a característica toda são as curvas que vão constituir a solução, mas a projeção delas dá uma ideia de como é que a informação, ou seja, os dados iniciais ou os dados de um problema de Cauchy em geral, se propagam, e vemos que as linhas de transmissão dessa informação são retas, inclusive projetando no espaço das frequências, temos retas perpendiculares ao plano K1, K2, nessas retas que a informação se propaga, e como elas não se cruzam, não há troca de informação. E isso é importante porque a troca de informação, obviamente, complica ainda mais a resolução. Então, temos um fluxo autônomo, porque não depende explicitamente desse tal, que é o parâmetro das características que eu escolhi, para essas duas quantidades, a φ modelada e o número de onda, que preserva a condição de φ ser hermitiana, ou seja, a partir de dados iniciais com essa propriedade, a solução vai manter essa propriedade, a perpendicularidade, e essas são propriedades que dá para verificar diretamente, de forma muito fácil, diretamente nas equações. É só derivar com relação a tal esse produto, utilizar o que a gente já sabe das derivadas dos fatores e verificar que o resultado é C. Já a condição de C semidefinida positiva é mais difícil de acompanhar, é mais difícil justificar como e por que essa condição é preservada, e já vou falar um pouquinho disso. Então, o interessante nesta situação é ver como o modelo de equações diferenciais preserva propriedades que são imprescindíveis para ter um candidato a espectro que faça sentido fisicamente e estatisticamente. Agora, para entender melhor essa condição dessa matriz 3x3 semidefinida positiva, vamos pensar numa representação canônica, que é o que a gente faz em geometria analítica e em álgebra linear de primeiro ano. Normalmente a gente representa com direções principais. Está faltando uma direção aqui justamente porque já sabemos da perpendicularidade, ou na verdade da direção K ser um autovetor dessa φ,
já que fica é zero, aqui teríamos mais um termo com essa aparência que não precisa aparecer. Nessa decomposição em direções principais, o módulo do vetor que a gente está utilizando já dá o autovalor e o autovetor é dado pela direção do vetor. Essa representação canônica inclui essa perpendicularidade. Tá? Então, já que essa seria uma representação canônica para essa forma semidefinida positiva, vamos tentar procurar soluções desse formato, que não são completas, mas pelo princípio de superposição depois a gente pode juntar. E a pergunta é, qual seria o sistema de equações natural para esse vetorzinho aqui? Como que eu posso trocar esse problema mais complicado, mas com uma estrutura bem chamativa, para um problema envolvendo só 3 equações, mas do qual fisicamente eu não tenho nenhuma informação de que equação deve obedecer. Então vamos impor o que parece natural e depois vamos conferir ou provar que de fato as soluções têm que obedecer essa condição. Vamos impor então que esses vetores mudem de acordo com esse sisteminha, agora mais simples ainda, um sistema para 3 componentes de um vetor A ou de um vetor B, porque precisamos 2 para juntar depois, e é fácil verificar pela estrutura do sistema original que fazendo uma matricinha de Gram com um único vetor, de fato conseguimos termos viáveis para a solução da nossa FIC, que também preservam, se definidos dessa forma, a perpendicularidade, já que acá vai se manter perpendicular na medida que muda com o tempo. Da mesma forma para B, construímos então uma candidata solução dessa forma, que depois, utilizando teoremas de existência e unicidade de soluções para problemas de valores iniciais fixos, podemos provar que comporta qualquer solução, seja qual for o problema de valor inicial, e simplificamos dessa forma o que de outro jeito seria uma solução tão enorme, um trabalho tão absurdo que eu não conseguiria descrever nesta tela, nem que eu começasse a escrever em letrinhas pequenas aqui. Então, automaticamente pela construção, a matriz é hermitiana e semidefinida positiva, satisfaz a equação, mas há um detalhe aqui, que na verdade foi imposto nessa procura por uma representação canônica, que não é preservada, que é a perpendicularidade entre os vetores, que inicialmente podem ser perpendiculares entre si, mas depois não são. A perpendicularidade com K é mantida. Só que esta não é uma condição da própria caracterização, aquela que eu mencionei do teorema de Cramér. Então, a gente pode conviver com isso. A mudança é que, não sendo canônica, a expressão, então, dos autovalores não é mais um módulo do vetor que representa, os autovalores bem descritos desta forma, e no caso em que os autovalores são iguais, temos o que denominamos de isotropia. É o caso isotrópico em que nenhuma direção no domínio da frequência é favorecida, que é o caso simplificador em teoria da turbulência mais importante, apesar de que é uma grande simplificação, é para condições de isotropia que existem os principais resultados sobre o comportamento do espectro, e esses resultados foram obtidos por Kolmogorov e seus alunos. Então, 2 autovalores iguais é uma caracterização de isotropia no modelo incompressível. Então, eu estou agora nesse processo de pós-doutorado, quando meus colegas me vêm e me perguntam o que é que você está fazendo, eu falo, eu estou fazendo de sempre, eu estou procurando autovalores e autovetores. E é sempre isso, no fundo, quase sempre a gente faz álgebra linear, seja uma matriz de covariância, seja uma decomposição espectral, é sempre álgebra linear, ou um pouquinho mais. Caso contrário, caso eu não tenha essa igualdade de autovalores, eu estou no caso anisotrópico, que na verdade é o caso que mais me interessa, e uma medida de anisotropia para acompanhar na medida que o tempo muda é justamente essa divergência entre esses autovalores.
tão importantes ou mais importantes do que os autovalores são os invariantes dessa matriz. O traço, em particular, tem um significado muito grande nesse contexto, porque é a partir dele que a gente recupera energia cinética. Recupera energia cinética no domínio da frequência, no domínio do número de onda, mas é a energia cinética, primeiro fazendo uma integral na casca esférica, que é o que é chamado de espectro de energia cinética da turbulência, e depois integrando desde k igual a zero até infinito para ter a energia cinética total no domínio completo. Então, esse é o primeiro invariante fundamental. O segundo invariante, que no caso isotrópico coincide, ou é, na verdade, o quadrado, está relacionado de forma quadrática com o primeiro e, portanto, não diz muita coisa. No caso anisotrópico, é relevante. Mesmo assim, eu não tenho uma interpretação física para ele. Quem sabe, no futuro, eu consiga alguém me explicar o que significa. No caso isotrópico, que insisto é o caso mais estudado, esse tensor espectral tem essa aparência aqui. Ele se reduz ao operador de projeção perpendicular acá, com essa delta de Kronecker aqui, e um escalamento a partir de energia cinética turbulenta, que é fundamental na engenharia e em física em geral. É aqui que são feitas a maioria das hipóteses de fechamento, numa descrição do comportamento dessa energia, em particular a famosa lei de Kolmogorov dos 5/3, é uma descrição baseada numa análise adimensional de como deve se comportar o decaimento dessa energia na denominada faixa inercial, que é a faixa de número de onda de frequências espaciais depois de superar o regime de produção e antes de que a viscosidade atue de forma a atenuar totalmente o processo. Então, essa faixa na turbulência é muito importante, e esse aqui é a descrição clássica com um decaimento no número de onda, no módulo do vetor número de onda, feito por Kolmogorov. No caso geral, o primeiro invariante, que é o traço da matriz, pode ser, e que é linear, pode ser descrito por equações que não fecham, a diferença do que acontece, por exemplo, quando você trabalha com um par de Lax, que você consegue equações específicas, independentes para os invariantes. Mas dá para fazer algumas estimativas preliminares envolvendo, por exemplo, esse quociente de Rayleigh, que a gente já trabalhou em diversas áreas de estatística e otimização, deve ter visto e utilizado. Então, qualquer coisa que a gente possa garimpar de outra área é sempre bem-vindo para encarar os problemas. Utilizando a desigualdade de Gromwell e outras estimativas então, típicas de equações diferenciais ordinárias, um pouco que a gente tenta estabelecer propriedades dessa descrição de energia, mesmo sem resolver as equações. Porque, curiosamente, mesmo com as soluções exatas para esse modelo linear homogêneo, elas não são suficientemente informativas, ou seja, eu olho as soluções exatas, tem um monte de arcotangentes e coisas que eu não sei o que fazer com elas, então, de alguma forma, desigualdades e processamento em geral de qualquer tipo dessa informação é válido. Por exemplo, para estabelecer uma propriedade importante, que é que essa energia nesse modelo não zera em tempo finito, isso tem um significado importante. O modelo propriamente não comporta um estado estacionário não trivial, não nulo, e isso também é importante porque em engenharia você está sempre tentando estabelecer estados permanentes de comportamento, mas não pode esperar o que não tem. E na verdade parece mais viável um escalamento próximo da isotropia, ou seja, a viscosidade introduzir um decaimento que aproxima os autovalores, mas longe de ter exatamente, rigorosamente, autovalores iguais, pelo menos nesse modelo. Um modelo simplificado do modelo físico propriamente, mas que já
tem muita informação, e isso é típico das equações que são linearizações das equações originais, que eu acho, por enquanto, trativos, mesmo que não definitivo. Então, algumas outras conclusões importantes dizem a respeito justamente da importância dos invariantes e das direções dos autovetores, e eu agradeço muito a vocês pela atenção e espero que esse exemplinho seja mais uma ilustração de como áreas diversas de conhecimento devem se juntar para conhecimento prosperar. Algumas referências clássicas aqui também preferi colocar livros do que artigos, porque talvez algum de vocês tenha acesso a algum deles e possa encarar com menos pavor do que eu encarei. Muito obrigada. Perguntas? Temos perguntas? Nossa. Não. Professora, eu tenho uma pergunta. Não sei se vai fugir muito, mas a senhora está fazendo o pós-doutorado em engenharia ambiental, isso? Como as coisas se ligam? Essa é a minha dúvida. Obrigada a você, porque aí eu ganhei mais 10 minutinhos. É uma pergunta realmente a mais importante. Eu até estava falando semana passada com o meu supervisor. Eu adoro a matemática que eu estou fazendo neste problema, mas meu grande medo neste momento é que eu não consiga aplicar em um tempo tão curto. E ele, que é engenheiro, me falou, não, mas a matemática sempre é útil. De um jeito ou outro, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente aproveita. Então, a ideia dessa grandeza phi, que está muito relacionada com o que realmente eles conseguem medir em campo, e isso em engenharia é fundamental. Em engenharia você não vê o domínio físico, você vê a amplitude de frequência que o medidor, o aparelho eletrônico te está dando. E saber como o aparelho eletrônico funciona também é importante, porque ele já faz uma série de filtragens que você não pode ignorar. Então, estar nesse domínio e saber que de alguma forma você pode aproveitar esse phi que está relacionado com outras grandezas, também definidas matematicamente, médias, etc., que de fato eles conseguem medir em campo, já é um primeiro passo para entender do que se trata. A ideia de isotropia é o grande paradigma da análise de turbulência, sobretudo, talvez, porque grandes figuras como Komogorov e seus alunos trabalharam nessas descrições do comportamento turbulento na hipótese de isotropia, mas essa hipótese não é realista. Mas os resultados desses grandes cientistas são muito robustos e você compreende eles, você recupera eles com dados experimentais. Então, como conciliar essas coisas, essa teoria simplificada com esses resultados experimentais que nem sempre respondem como a gente vê, mas que respondem de uma forma absurdamente boa à lei dos 5/3, você precisa entrar mais, de forma mais profunda na matemática. E é isso um pouco que a gente está querendo fazer junto. Claro que eu sempre vou pecar de ser teórica demais, então eu brinco que são os físicos e os engenheiros que voltam a gente para o mundo real. Não sei se respondo a tua pergunta. A ideia é, temos uma teoria de isotropia, queremos algo mais realista da anisotropia, sem perder as coisas boas da isotropia. O único caminho é mergulhar de fundo na teoria matemática para tentar entender um pouquinho mais. Bom, é isso que eu estou tentando fazer no momento. Obrigada. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos agradecer novamente a professora Aline. E agora a gente vai fazer sorteio de um livro para todos que estiveram presentes. Oi de novo. Bom, vamos lá.